Por que Jesus não voltou ainda? A Bíblia diz que Jesus retornará para buscar o seu povo e proclamar juízo sobre o mundo ímpio. No entanto, a Bíblia não especifica exatamente quando Jesus voltará. Na verdade, o texto bíblico concentra-se principalmente em informar os objetivos da volta de Jesus e ensinar os cristãos como devem aguardar esse momento. É também um fato que muitas pessoas não acreditam que Jesus voltará. À medida que o tempo passa, parece que a incredulidade da humanidade está aumentando cada vez mais. O ponto é que o pecado gera pecado, e quando mais endurecido o coração do homem estiver em relação às coisas de Deus, mais Deus o entrega à sua própria miséria. Nesse vídeo nós vamos entender por que Jesus não voltou ainda. Nos momentos finais que precederão a volta de Jesus, o mundo estará imerso em uma grande apostasia. Mas não se engane, no momento de maior incredulidade, quando os descrentes menos esperam, Jesus retornará. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que nos últimos dias haverá cada vez mais aparições frequentes de pessoas zombadoras e questionarão onde está a promessa da volta de Jesus. Mas essas pessoas são semelhantes aos incrédulos que vivem no tempo do dilúvio, como se o juízo de Deus nunca fosse chegar. Assim como na antiguidade, o dilúvio veio e trouxe o juízo de Deus sobre o mundo, no tempo determinado por Deus. Jesus também retornará vitorioso, trazendo paz e alegrias aos remidos e juízo aos ímpios. Aqui alguém pode perguntar quando será esse tempo determinado por Deus. Pedro nos lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas Deus é fiel à sua palavra. Ele não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns consideram demorar. Leva o tempo que levar, mas Jesus retornará. A palavra de Deus adverte que o dia em que Jesus retornará será precedido por certos eventos. Entre esses sinais dos últimos tempos, podemos mencionar o aparecimento de falsos cristos. Muitas pessoas aparecerão afirmando ser o próprio Cristo ou falando em nome de Cristo, mas o Senhor Jesus adverte que não devemos acreditar nessas pessoas. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram marcar uma data para o retorno de Cristo, mas todas elas falharam. Portanto, se quisermos obter informações realmente seguras sobre a vinda de Jesus, precisamos recorrer diretamente à Bíblia, que é a palavra poderosa, infalível e inerrante de Deus. A Bíblia traz algumas informações importantes sobre como será o dia em que Jesus retornará. Primeiramente, o mundo incrédulo estará envolvido em uma falsa expectativa de paz e segurança. O apóstolo Paulo explica que no dia em que Jesus retornará, uma destruição repentina sobrevirá sobre os incrédulos. Ele até utiliza as dores de parto como uma figura desse momento. Ninguém poderá escapar das consequências do dia em que Jesus retornará. Muitos tentarão se esconder ou desejarão em vão a morte para escapar do dia da ira do Cordeiro. Jesus retornará de forma repentina. Isso significa que o dia em que Jesus retornará surpreenderá muitas pessoas. Nesse sentido, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite. No entanto, é importante entender que, embora os crentes não saibam a data em que Jesus retornará, eles não serão surpreendidos por sua vinda. Os verdadeiros cristãos não estão nas trevas, mas são filhos da luz. Eles vivem a cada segundo de suas vidas com a certeza que Jesus retornará e anseiam diligentemente por aquele dia. O dia em que Jesus retornará será inconfundível. A Bíblia diz que o Filho do Homem será como relâmpago que, ao brilhar, ilumina de um lado ao outro do céu. Assim como é impossível esconder um relâmpago, também será impossível esconder a volta de Cristo. Não haverá ambiguidade no dia em que Jesus retornará. No dia em que Jesus voltar, o anticristo será destruído. E o apóstolo Paulo fala desse homem maligno, filho da perdição e grande líder humano do sistema anticristão, que será destruído e aniquilado pelo sopro da boca do Senhor e pelo esplendor de sua vinda. Jesus ainda não voltou, porque só ele sabe o tempo determinado que deve acontecer isso. O que devemos fazer é confiar e esperar em obediência a Deus.